Fala aí, galerinha que assiste meu canal. Mais uma videoaula para o canal Opinião de Tudo e para o blog opiniãodetudo.com. Essa é a segunda videoaula aí da criação da calculadora no Delphi. E algumas pessoas comentaram comigo que acharam que a interface ficou feia e se tinha como fazer ela um pouquinho mais parecida com a calculadora do Windows. E eu acho que não tem problema nenhum. Acho que a única diferença aqui, o que mais pegou, né, seria no caso esse memo que a gente colocou para exibir os resultados. Então a gente pode manter só o edit aqui e a gente tira o memo, tá? Vamos tirar o memo para ficar mais pequenininha, mais compacta, né? E aí uma outra coisa que ficou faltando a gente fazer na aula anterior é colocar um botãozinho para limpar. Então a gente colocou um zero maior aqui. Vamos diminuir o botão zero. Vou pegar o botãozinho igual aqui. E aqui do lado do zero eu vou colocar um botão limpar, tá? Vamos colocar a letra C, né, de clear. Então a gente deixa aqui, vamos lá, caption, um Czinho. Beleza, então eu acho que seria basicamente isso, tá? Pra ficar um pouco mais bonito aí, pra quem achou que ficou feio. Então aqui a gente tem o EDT visor e nós temos os botõezinhos, né, que a gente já nomeou. Então o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos criar aí os botões já, que não vai ser difícil. Eu vou fazer um botão, todos os demais vão ser iguais, né? E aí na próxima aula e na última aula a gente vai fazer os botõezinhos de função. Show de bola! Então olha só, primeira coisa que a gente vai fazer é declarar três variáveis que a gente vai usar para fazer o seguinte. Uma das variáveis, para cada vez que a gente digitar um número e clicar em uma operação, nós vamos armazenar o valor atual em uma variável e limpar o valor o conteúdo que tiver no visor para quando começar a digitar um novo número ele inserir uma outra numeração. É mais ou menos isso que eu acho que a calculadora do Windows faz. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, como essas variáveis nós vamos usar em todos os botões, nós vamos declarar ela como private. Então eu vou lá no código, procuro aqui o private e aí nós vamos declarar aqui três variáveis. A primeira delas vai ser o valor atual, que vai ser do tipo double, que a gente vai armazenar o valor aí. A segunda delas vai ser a operação, que vai ser, quando a pessoa clicar no mais, no menos, no vezes ou no dividir, a gente vai armazenar qual é a operação que é para ser executada. Então eu vou colocar o tipo da operação, a gente poderia colocar como string, mas eu vou colocar como inteiro. Então se for, por exemplo, ele clicou no botão mais, eu sei que ele vai ser soma, eu vou colocar 1. No menos vai ser o 2, o vezes o 3 e assim por diante. E aí a gente armazena aí na variável operação. E aí a gente vai declarar uma outra variável, que é a variável limpar. E essa variável limpar vai ser para identificar quando a gente tem que limpar o conteúdo do visor. Então, por exemplo, eu digitei um número, cliquei em um botão de operação, mais ou no menos. A próxima vez que eu digitar um número, eu quero que limpa automaticamente aqui o botão. Então nós vamos fazer o seguinte. Criamos as variáveis, né? E o valor operação. O que a gente tem que fazer? Quando abrir, né, a primeira vez a calculadora, a gente tem que estar com essas variáveis iniciadas. Então a gente vai zerar elas aqui no onCreate. Pode ser ou no onShow, tá? Vamos colocar aqui no onCreate. Então no onCreate nós vamos fazer o seguinte, ó. Operação vai receber 0, porque na verdade o 0 eu vou usar para identificar como nenhuma operação. Depois o 1, 2, o 3 para cada operação que a gente for usar. O valor atual vai ser 0, vai começar zerado, né? Também. E a variável limpar vai começar como falso. Show de bola. Beleza. Aí nós vamos criar agora os botõezinhos ali, numéricos. Então os botões numéricos vai ser o seguinte. O botão 0 aqui, ó, BTN0. Vou abrir ele. O que eu vou fazer no botãozinho 0? O BTN0 vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se a variável limpar está ativa. Porque se ela tiver true, quando eu clicar em um dos botõezinhos lá, eu vou mandar essa variável para true. Se ela tiver verdadeira, eu vou limpar o conteúdo do visor. Então, como que a gente faz isso? Eu vou colocar aqui, ó, EDT visor.
ponto text, text recebe vazio. Eu poderia dar um clear também. Isso aqui vai resolver. E eu vou mandar aqui a variável limpar voltar a ser falsa para continuar depois digitando o valor. Recebe false. Tranquilo, tá? Então só verifico se é para limpar o visor. Se for para limpar, eu limpo o visor. Se não for para limpar, o que eu tenho que fazer? Eu vou verificar se o visor ele tiver igual ao número 0, que a gente vai usar o 0 também ali para mapear, né? Então eu vou pegar, se o edtvisor.text for igual a 0, se ele for igual a 0, nós vamos fazer o seguinte: se ele tiver 0, eu vou limpar também. Então eu vou pegar e fazer a mesma coisa que se a gente tivesse que limpar ali, né? O limpar fosse true. Então eu vou mandar aqui um edt visor.text recebe vazio. Beleza. Então fizemos essas validações. Depois o que a gente vai fazer? Ó? Suponhamos aqui eu estou no botão 0. Se eu clicar no botão 0, o que eu tenho que escrever aqui? 0. Mas imagina assim, se eu cliquei no 0 e eu já tinha clicado no 1, ele vai ter que escrever o número 1 mais o número 0. Então teria que escrever 10 ali. Então o que a gente vai fazer? Basicamente, concatenar a informação. Então eu vou pegar e vou colocar o edt, vamos pôr o edtvisor.text, vai receber o conteúdo que já está no edtvisor.text mais o valor do botão que eu cliquei. Nesse caso aqui eu cliquei no botão 0. Se eu cliquei no botão 0, eu vou colocar aqui o valor 0. Beleza? Show de bola, né? Tá, o que a gente vai fazer agora nos outros botões? Ó, eu vou fazer a mesma coisa em todos os botões. Então nós vamos pegar isso aqui, fazer isso aqui no botãozinho 0, né, que eu já fiz. No botão 1. Só que no botão 1, ao invés de 0 aqui vai ser 1. No botão 2 a mesma coisa, só que ao invés de 1 aqui vai ser o botão 2, tá? Então não tem segredo, cara. Vai ser bem simples isso aqui. Aqui eu vou colocar o botão 2. Legal? Tá, tem que fazer isso então para todos os botões. Para a videoaula não ficar grande, vocês vão terminar de fazer sozinhos aí. Aqui eu vou deixar o btn3, né? É só mudar aqui para 3, no 4 muda para 4 assim por diante. Aí uma coisa que eu acho legal, um recurso que eu acho legal, é que se você clicar no número, você apertar o número 1, o número 2 e você quiser que ele pressione o botão e faça a mesma coisa, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou selecionar o formulário e vou clicar aqui, vou ativar, né? O Key Preview, tem que estar true. Se o Key Preview tiver true, eu posso usar um evento do formulário que é o onKeyPress. Então aqui no onKeyPress, o que eu faço? Eu pego qual foi a tecla pressionada. Então tá vendo esse key aqui? Esse key é a tecla. Se eu colocar assim, ó, if key igual a 1, na verdade eu acho que eu vou ter que colocar char aqui, char 1. Se pressionar o botão 1 no teclado, eu quero que ele dispare o botão btn01 ponto clique. Eu devia ter feito do 0 primeiro, né? Beleza? Então só vamos ver se isso aqui vai rodar, se eu não fiz nada errado. E ver se isso vai funcionar. Então se eu apertar, se eu clicar no botãozinho 1 aqui,
ele tem que colocar o número 1. Se eu apertar a tecla 1, ó, tá vendo? Tô apertando a tecla, ele coloca o botão 1 também. É a mesma coisa que você clicar. Se você apertar o 0, ele vai emendando ali. Tá joia? Então, isso aqui já está funcionando. Você já consegue colocar aí os botõezinhos que a gente criou. Já está funcionando do jeitinho que tem que funcionar. Legal? O que vocês têm que fazer então para terminar o conteúdo da aula de hoje? Do mesmo jeito que eu coloquei aqui no OnKeyPress o botão 1, você tem que fazer para o botão do 1 até o 9. Tá? Então você vai fazer do 0, né? Eu pulei o 0. Então vocês vão ter que fazer aqui, ó, a mesma coisa, né? O mesmo código. Vocês vão copiar aqui e colar para não precisar ficar escrevendo tudo de novo. Se o key for igual a 0, ele dispara o btn 00. E se for o 2, ele vai disparar aqui o botão 02. Tá joia? E assim por diante. Vocês fazendo isso aí, vocês já vão ter aí a calculadora inserindo os valores no visor, né, parcialmente concluída aí. Aí só vai faltar a gente criar as operações depois. E aí na semana que vem, na próxima aula, nós já criamos isso aí rapidinho. E aí vocês vão ficar com uma calculadorinha bonitinha, parecida com a calculadora do Windows, né? E é lógico, eu tinha colocado aquele memo, daria pra gente ir exibindo os resultados das operações do memo. Quem não gostou da interface, cara, vocês têm a liberdade aí para mudar a interface e usar o mesmo código que eu criei. Então não tem dificuldade. Se vocês não gostaram desse jeito, eu gostei da ideia do memo, eu quero colocar. Dá para colocar o memo e ir exibindo os resultados no memo. Dessa forma que a gente colocou aqui, nós vamos exibir o resultado no mesmo visor onde a gente coloca as informações. Então quando você clicar no botão igual, nós vamos pegar o valor que está armazenado na variável e mostrar ali. Tá? Então aqui, ó, já terminei de fazer os botões. Tá? Vocês terminando aí isso, semana que vem a gente encerra, né, essa videoaula aí. E se vocês quiserem que eu ensine a fazer outra coisa, pode deixar dicas aí no comentário, que eu posso preparar aulas diferenciadas para vocês, tá? Então, se vocês quiserem aulas de Delphi ou aulas de PHP, coloquem aí a preferência de vocês, o que vocês gostariam que eu ensinasse aqui no canal e postem aí nos comentários. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da segunda aula, façam os testes aí, vejam se funcionou, né? Eu já fiz até o botãozinho 3 aqui, vocês podem ir aí, terminem aí os demais botões, que eu vou terminar isso aqui. Terminando a calculadora na próxima aula, eu encerro a calculadora e disponibilizo o código fonte também para vocês usarem o código aí para fins de estudo e etc, tá joia? Então tá aí, eu já vou acabar aqui os botões, que eu acho que é rapidinho, né? E aí se alguém tiver com dúvida, já fica no jeito aqui, ó. Botãozinho 5, o 6. É bem simples, tá? Então aqui a gente só vai mudar, ó, é o mesmo código, só vou mudar aqui, ó, pro botão que ele clicou para escrever a tecla do botão. Beleza? Se alguém não entendeu, coloca aí nos comentários o que não entendeu, por que eu fiz, André, eu não entendi porque você criou aquela variável, tem como você explicar de novo, que aí eu respondo aí no comentário mesmo, tá? Para que ninguém fique com dúvida, entenda certinho aí o que está sendo feito, o que vocês estão desenvolvendo, porque o mais importante disso aqui é vocês entenderem o conceito, né? Entender a lógica e o código, é lógico, porque não adianta vocês copiarem e fazer copiando, porque se vocês precisarem de uma calculadora, o Windows já tem, calculadora tem várias aí que vocês podem baixar, né? Então, na verdade, a ideia de criar a calculadora é para que realmente vocês entendam aí os conceitos, como trabalhar com operações matemáticas no Delphi, como usar o Keypreview. Então, são algumas dicas aí que eu considero que são relevantes para quem está aprendendo aí. Beleza? Então ficou assim o projeto, né? A nossa calculadora. Eu espero que vocês tenham gostado aí da tela sem o memo, tá? Ficou pequenininha, bem compacta, e eu acho que ficou melhor assim, já funcionam os números. Se você clicar pelo teclado, também. Tranquilo? Na próxima aula a gente encerra aí criando as operações matemáticas, o botão igual e o botão limpar. Um abraço e até a próxima aula.